Muito bem, o professor estava todo mundo aqui, esbelto, muito bem, para ficar mais bonito, né, professor? Muito bem. Um assunto muito interessante, né? E a gente não sabe se isso vem por conta das questões econômicas do nosso país, né? Ou se a pandemia também acabou atingindo mais esse problema. Professor Francisco Rosário, mais uma vez tê-lo conosco aqui, é um prazer muito grande, boa tarde, seja bem-vindo. O que está acontecendo então? O CAGED está sempre falando que agora, né, nesses últimos números que nós citamos agora, de que nós temos mais desempregados e mais pessoas então dependentes do Auxílio Brasil, é isso? Boa tarde. É isso mesmo, boa tarde, Wilson, e a todos e a todas que estão aqui nos assistindo. Realmente a gente tem, você falou mais uma questão da pandemia, eu estava aqui com, são dois fatores e o terceiro é a pandemia. O primeiro é o seguinte, não é de graça que a gente está nessa situação hoje. O mais que todo mundo diz logo, como você falou, é questão econômica. Será que a nossa condição de falta de crescimento já faz muito tempo, né? A gente está aí arrastando uma crise há mais de 6 anos, né? Mais ou menos 6 anos. E a partir daí o Brasil tem crescido pouco e gerado poucas oportunidades de emprego. Isso é verdade, né? E a pandemia, ela aprofundou bastante isso, né? Porque na pandemia as pessoas tiveram que ir para a rua de qualquer jeito e muitas empresas fecharam, reduziram carga de trabalho e você teve também em 2017 a mudança da lei trabalhista que ainda assim esse dado de registro oficial ainda tem um problema, né? Porque a lei trabalhista ela registra como carteira assinada mesmo pessoas que não estão trabalhando as 40 horas ou 44 horas semanais. Então, se você tiver um trabalho intermitente, ou ao invés de 8 horas por dia, trabalhar 2, e for um acordo, for um contrato de trabalho intermitente, 2 horas hoje, 4 horas depois de amanhã, e que não dê as 40 horas, você já entra na estatística como carteira assinada. Veja. Então esse número pode ser maior ainda. Bem maior, né? E aí um fato também, é isso que está por trás, é a mudança que a gente chama, os economistas chamam de mudança estrutural no emprego. O que é que acontece? Hoje, muita gente assiste aqui o Fique Alerta pelo YouTube. Para você operar uma plataforma, colocar a imagem, precisa de um novo tipo de conhecimento e um novo tipo de profissão. E boa parte das pessoas no Brasil, e no mundo, mas no Brasil, estamos falando aqui, não tem esse conhecimento. Então você tem problemas estruturais. Está mudando o perfil do emprego, home office, muita plataforma digital, muito conhecimento em tecnologia da informação e comunicação que as pessoas não têm e estão ficando fora do mercado de trabalho. Então você tem aí um problema do Brasil que não está gerando emprego, não está crescendo por problemas de política econômica, a economia está muito ruim, está piorando, né? Nós temos um problema que foi acrescentado na pandemia e a mudança estrutural no perfil de quem vai trabalhar. É um tripé que acabou somando e trazendo toda essa situação. Para completar, como é que a gente resolve isso? Com educação e informação das pessoas, né? E não digo nem só de jovens, de todos. A gente está tendo falhas grandes na nossa educação, né? A educação brasileira vem capengando e nos últimos tempos tem piorado bastante. Perfeito, muito bem. Vamos lá, vamos fazer. Tem pessoas que querem participar com esse bate-papo aqui e querem fazer perguntas ao senhor professor. Vamos ver aqui, então, professor Francisco Rosário. Quem faz a primeira pergunta é o David Silva, da Pitanguinha. Ele pergunta, professor, existe alguma saída para a falta de emprego com carteira assinada? O que é que está acontecendo? É isso que um é um emprego intermitente. O contratante, você pode negociar e trabalhar menos horas. Em teoria, isso foi criado para dar flexibilidade a muitas empresas, por exemplo, bares e restaurantes que precisam de mais gente no fim de semana. Não faz sentido você manter uma pessoa de carteira assinada a semana inteira, se segunda, terça e quarta você não tem muito movimento, só precisa no fim de semana. Aí facilitou isso. Ocorre que isso é um caminho, mas você tem que ter outras atividades para completar a sua renda, né? Então, é aceitar contrato intermitente e buscar empreender, e aí onde está em alguma coisa que esteja do seu redor, que não esteja sendo atendido e você tem habilidade para atender. Então, as pessoas estão tentando, você vê o crescimento de empreendedores individuais, né? Muito por necessidade, porque não tem emprego de jeito nenhum, e alguns para completar essa renda que na carteira assinada às vezes não chega por um bico, alguma coisa, ele faz outro para poder fazer essa composição de renda e sobreviver
nesse momento que não está fácil, né? Interessante, que coisa que nós estamos vivendo, hein? Vamos lá então para a segunda pergunta de hoje. Quem é que faz a pergunta para o professor Francisco Rosário? É a Raquel Lima, lá do Village Campestre. Ela pergunta o seguinte: professor Francisco Rosário, mesmo com auxílio não consigo pagar as contas. O governo pode me ajudar de outra forma? O auxílio é 1/3 do salário mínimo, né? Imagina todos os preços subindo bastante na economia e a pessoa ficando presa só tendo a renda de 1/3 do salário mínimo, às vezes para sustentar a família. O governo ele tem políticas públicas, é o que ele pode fazer, que nesse momento a gente não está tendo essa proatividade de desenho de política pública para poder gerar emprego e atender essa população que não tem qualificação, né, que está fora daquela mudança estrutural que está sendo excluída, e aí onde entra os diversos programas de governo, diversas políticas públicas que vão tentar encaixar essas pessoas, conduzir. Só para você ter ideia, no antigo Bolsa Família, ele começou em 2004, 2005, mais ou menos, né? Depois das reformulações que teve, como Bolsa Família. Quando acabou o ano passado, apenas 5% das famílias que estavam continuaram. Por quê? Porque você tinha política pública, não é só dar dinheiro, mas exigia que os filhos daquelas famílias estudassem, abriu universidade pública, gratuita, né? Você tinha várias outras formas de ter um EJA. Traçava outros caminhos. Para que não ficasse dependente Exato. Apenas daquela renda, é isso? Isso é que é política pública. E hoje a gente não tem nada disso. E só dar o auxílio para fazer, você acaba deixando a pessoa apenas estagnada naquela situação, e numa situação difícil, né? É aquela do dar o peixe, né? Você dá e deixa para lá. Não, eu estou dando R$400. Sim, mas e qual é o caminho para a pessoa sair? Antes tinha. Hoje a gente não está conseguindo. Eu, pelo menos, não consigo visualizar políticas públicas de saída dessa condição que a pandemia e toda essa mudança que eu estou falando jogou o país. Que coisa, hein? Cada vez mais a gente fica com aquela dorzinha de cabeça, porque não está fácil mesmo, não. Sobreviver. Viver está de sobreviver, né? Com os preços lá na altura, os combustíveis, enfim, e outras coisas mais chegando. Agora é dengue, a pandemia, a guerra, e cada vez. Mas está difícil, professor, não é fácil, não. A quadra está. Está difícil, né? Vamos torcer aí que Deus nos acuda e nos proteja. Mas quem quiser saber mais detalhes, também bater um papo com o professor Francisco Rosário, é fácil. Tem um Sururu Talk que vai aparecer aqui para você, arroba aí, ó, aqui no rodapé, ó, arroba Sururu. Isso, aí, professor, muito bom, professor, muito bem. Tá aí, ó, arroba Sururu Talks, e lá você vai poder conversar com o professor, trocar ideias, pode até sugerir informações, inclusive, a serem debatidas aqui no Explica Pra Gente. Inclusive, o tema de hoje, até você bem falou, o tema de hoje foi uma sugestão de um ouvinte que pediu para falar por que está desse jeito, né? E a gente tratou aqui de uma sugestão de quem está nos assistindo. É isso, é a interação total, então, dos telespectadores, dos nossos internautas, arroba Sururu Talks, fala com o professor Francisco Rosário, ele é muito solícito, pode ter certeza que ele vai te responder, tem vídeos lá importantes também para você debater e assuntos que você quer que seja discutido aqui, porque as perguntas, as pessoas participam, de repente é aquela pergunta que você queria fazer e acabou sendo respondida aqui para todos, tá bom? Muito bem. Professor, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação e até a próxima, se Deus quiser. Sucesso, viu? Muito obrigado. Grande. Professor Francisco Rosário, muito bem. Professor economista também, muito importante. Ele traz sempre as informações nua e crua, aconteça o que acontecer. E é assim que a gente faz com o nosso Explica Pra Gente, que é prestação de serviço pura para você que está acompanhando aqui o nosso fenômeno. Fique alerta, tá bom? Muito bem.